Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 6º, Vida Espírita, questões 291, 292 e 293. Vamos iniciar hoje o item Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos e metades eternas. Certo? Vamos lá? Se você puder divulgar esse vídeo, não tem fins lucrativos. Quando você compartilha, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Se você der o seu joinha, também ajuda, porque aí o Facebook e o YouTube projetam isso um pouco mais, né? Recomendam esse vídeo para outras pessoas e pode cair justamente naquela pessoa que está precisando ouvir alguma coisa nesse sentido, tá bom? O livro que nós utilizamos é da editora M. Vamos lá, questão 291, Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. 291. Além da simpatia geral, devida às semelhanças, há entre os espíritos afeições particulares? Resposta: sim, como entre os homens. Mas quando o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, pois ele não mais está exposto às vicissitudes das paixões. Tá. Depois que eu desencarnei, eu continuo gostando de mais alguém, gostando mais de uma pessoa do que de outra? Sim. Isso continua. Perceba que quando meu corpo morre, eu continuo sendo eu. Não mudou. Ah, Fábio, mas você está fora do corpo. Estou fora do corpo, mudam algumas situações de entendimento. Mas eu continuo sendo eu. Eu continuo sendo eu. Com todas as minhas qualidades e com todos os meus defeitos. Isso é importantíssimo para as próximas questões que nós vamos ler. Que eu tenho em mente. Eu sou eu, independentemente da roupa que eu esteja usando. Independentemente do tempo que eu passar interpretando um personagem. Certo? Se eu for trabalhar num teatro e eu vou ser ator, por mais que eu passe lá 2 horas interpretando uma personagem, sou eu ainda interpretando aquele personagem. Certo? Quando eu tiro a roupa do personagem, ainda sou eu. Quando eu cheguei para colocar a roupa do personagem, sou eu. Quando eu estou no palco atuando como aquela personagem, sou eu. Percebe? Meu corpo é apenas uma roupa que eu estou usando em uma vida, que é um espacinho de nada perante a eternidade. Certo? 292. Há ódio entre os espíritos? Resposta: só entre os espíritos impuros. E são eles que insuflam entre vós as inimizades e discórdias. Espíritos impuros. Espíritos impuros são da 10ª classe. Lembra da terceira ordem, espíritos imperfeitos? Espíritos imperfeitos têm 10ª classe, espíritos impuros. 9ª classe, espíritos levianos. 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. 7ª classe, espíritos neutros. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Segundo a resposta dos espíritos para Allan Kardec, há ódio entre os espíritos só entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as discórdias. Espíritos impuros têm propensão ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança, valendo-se de todos os disfarces para melhor enganar. Apegam-se àqueles que possuem caracteres frágeis ou características frágeis o bastante para ceder às suas sugestões, a fim de impeli-los à perdição, satisfeitos por poderem retardar seu adiantamento, fazendo-os sucumbir às provações que sofrem. Certo? Espíritos impuros. Às vezes a gente se comporta como, mas se na maioria do tempo nós não nos comportamos como espíritos impuros, a gente só teve uma passagem por ali. Então temos que tomar cuidado. Porque se a gente passar a vida inteira com ódio de alguém, a gente vai estar na última classe.
E quando a gente desencarnar, vai estar perto de quem? Certo? 293. Dois seres que tenham sido inimigos na Terra conservam o ressentimento um pelo outro no mundo dos espíritos? Pergunta fabulosa. Dois seres que tenham sido inimigos na Terra conservam o ressentimento um pelo outro no mundo dos espíritos? Resposta: não. Vamos ler inteiro, né? Não. Eles compreenderão que seu ódio era estúpido e o motivo pueril, infantil. Só os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Se foi apenas um interesse material que os separou, não pensarão mais nisso, por menos desmaterializados que sejam. Se não há antipatia entre eles, não existindo mais o motivo do desentendimento, eles podem rever-se com prazer. Aí tem uma explicação de Kardec. Como dois estudantes que, ao chegar à idade da razão, reconhecem a puerilidade, a infantilidade de suas brigas infantis e deixam de querer mal um ao outro. Então tá, vamos lá. E os obsessores? Tem ódio. Quando me encontram encarnados aqui, quando os obsessores encontram a gente encarnado aqui, o ódio que eles têm é gigantesco. Que foram feridos por nós. Mas quando nós estamos no plano espiritual junto com eles, a minha matéria mental do que eu fiz fica visível para a outra pessoa. E a matéria mental do outro fica visível para mim. Então não são justificativas, são realidades que a gente vai sentindo um do outro. E tudo aquilo que for especificamente material vai perder um pouco dessa grandeza desse ódio. Porque já não está mais motivado pela inveja, pelos ciúmes, de ver, pô, fez tudo isso comigo, agora está lá encarnado de boa, tem família, tá tudo de bom lá com ele, e eu estou aqui nesse estado. Nós falamos muito sobre isso no vídeo de domingo, no bate-papo sobre espiritismo do domingo. Né? Então, que foi ao vivo. A gente falou muito desse ciúme, dessa vaidade, dessa inveja. Seria interessante você ver lá para entender exatamente o que eu estou falando. Não vou repetir porque já tem um vídeo com isso. Então, quando estamos ambos desencarnados, a coisa muda um pouquinho. Ah, fica ali uma espécie de animosidade? Fica quando envolve sentimento. Quando envolve sentimento, fica. Na realidade seriam sensações, porque sentimento é só o amor, mas para ficar mais fácil a gente entender, sentimentos. Então, se o negócio envolve sentimento, traição, essas coisas conserva, aí conserva. Claro, estamos falando de espíritos imperfeitos, que é da última ordem, da terceira ordem. São aqueles que eu falei agora há pouco aqui, que começam na 10ª ordem com os espíritos impuros da 10ª classe, 9ª classe espíritos levianos, 8ª classe espíritos pseudo-sábios, 7ª classe espíritos neutros e 6ª classe espíritos batedores e perturbadores. Esse tipo de espíritos, espíritos imperfeitos da terceira ordem, conservam essa animosidade um contra o outro, conservamos essa animosidade um contra o outro, quando envolve sentimento na conversa. Então, eu sou apaixonado por uma pessoa e essa pessoa me trai com meu amigo, por exemplo. E aí eu perco os dois, perco o amigo e perco o amor da minha vida. Aquele ódio que eu mantive durante a vida toda, quando chega no plano espiritual, é óbvio que eu mantenho uma certa animosidade. Porém, quando eu me encontrar, mesmo independentemente da evolução que eu tenha, eu vou ver que aquilo. Eu vou ver as realidades de tudo isso, né? Eu vou ver que eu plantei e aí eu colhi. Se eu colhi porque eu plantei, então eu devia. As pessoas não tinham direito de ter feito aquilo, mas eu tinha autorização para passar. Eles plantaram para colher. Então tem
a gente começa a ver a coisa numa amplitude um pouco maior, não dá para gostar imediatamente, mas também odiar também não dá. É por isso que, quando eu quero ser obsessor de alguém, que eu odeio muito, que eu estou no plano espiritual, eu procuro espíritos que possam me ajudar nisso. E inteligentemente o chefe ali daquele grupo de obsessores, ele me tira de perto daquela pessoa que eu gostava e que agora eu odeio, para que eu vá trabalhar para ele, e põe outro para obsidiar aquele sujeito que eu odeio. Por quê? Porque se eu ficar muito tempo perto e a pessoa melhorar, eu começo a entender aquilo que aconteceu e meu ódio diminui. Percebe? E como forçosamente são raros aqueles que não evoluem, o obsessor sabiamente, inteligentemente, ele... Ah, Fábio, você quer obsidiar a Elaine? Ah, tá, porque ela fez isso com você? Então deixa comigo que eu vou pôr os especialistas lá. Enquanto isso, você vai obsidiar o fulano de tal lá, vai fazendo seu trabalho lá, que da Elaine eu cuido aqui, pode deixar, vou colocar uns obsessores para fazer lá. Entendeu? É assim que funciona no plano espiritual. Que os obsessores, espíritos impuros, tentam manter essa ideia do ódio o quanto eles puderem. O quanto eles puderem. Certo? É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. Amanhã a gente volta com mais. Beijo pra você que fica. Tchau.